Este programa é livre para todos os públicos. Olá, turminha do segundo e terceiro ano. Sou a professora Rosa Alcântara e estaremos juntos durante um tempinho, tá certo? Hoje iremos estudar a disciplina Língua Portuguesa. Tudo bem? Então vamos lá. Para iniciar as nossas atividades, iremos ouvir a leitura de uma fábula. O gênero que nós iremos trabalhar será fábula, tá certo? O que é uma fábula? A fábula é um texto narrativo. Por que narrativo? Porque é um texto narrado, contado. É onde se conta uma história. E nesse texto, os personagens, a maioria deles, são animais, tá certo? E além disso, também possuem características humanas, ou seja, eles falam, né? Eles têm comportamentos humanos, têm atitudes humanas, tá certo? Então vamos agora prestar bem atenção na leitura do texto, tá bom? Vamos lá. O título do texto é O Leão e o Rato. Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a grande mandíbula para engoli-lo. "Perdão, rei dos animais!" gritou o ratinho. "Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem sabe um dia não conseguirei pagar-lhe esse favor." O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa. Afinal, soltou. Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha. Os caçadores, que desejavam levá-lo vivo ao rei, amarraram-no numa árvore, enquanto iam providenciar um vagão para transportá-lo. Nesse momento, apareceu o ratinho. Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante roeu as cordas que o prendiam à árvore. "Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo?" lembrou o ratinho. Além dessas características de ter os personagens, em sua maioria, serem animais, as fábulas também trazem uma moral, tá certo? Essa moral é justamente a parte em que nós vamos analisar, refletir sobre as nossas ações do nosso dia a dia, tá bom? E qual é a moral dessa fábula que nós acabamos de ler? Na hora da dificuldade é que se conhece um amigo. E o autor é Esopo. Esopo foi alguém que viveu há muito tempo atrás, né? E ele tinha essa habilidade de contar histórias, tá? Ele criava suas histórias e contava de forma oral histórias que vinham a fazer com que as pessoas refletissem, pensassem sobre as suas ações no dia a dia, sobre o fazer o bem às pessoas, não cobiçar as coisas alheias, né? Não pensar só em si, pensar no outro também, de estar sempre disposto a ajudar, não é? Ser humilde. Então era justamente isso que Esopo tentava passar para as pessoas no momento que estava lendo as suas fábulas, tá certo? E então, o que nós podemos entender do texto que nós acabamos de ler? Para que a gente possa compreender melhor esse texto, nós temos algumas perguntas que nós chamamos de interpretação do texto, tá certo? Essas perguntas é que vão justamente nos ajudar a entender todo o enredo, toda a história, tá certo? Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual o título do texto? Vocês conseguiram compreender, vocês conseguiram identificar o título desse texto? O título é justamente aquela frase que está lá no início do texto.
Ou seja, é o nome do texto. Qual é o nome do texto? O leão e o ratinho, ou o leão e o rato, certo? A segunda pergunta: quem são os personagens do texto? Ora, se esse texto é uma fábula e o narrador está contando essa história, ela tem uns personagens que participam dessa história. Vocês conseguiram identificar esses personagens? Quem são? O leão, o rato e os caçadores. Não é verdade? Então, esses são os personagens desse texto. Terceira pergunta: o que o leão fez com o ratinho? A história diz que o ratinho subiu nas costas do leão, não é? E quando o leão percebeu que o ratinho estava sobre suas costas, o que ele fez? Ele abriu a enorme mandíbula dele, né? Abriu essa boca bem grande, não é? Para devorar o ratinho. Mas e aí? Será que ele devorou o ratinho? Será que ele resolveu comer o ratinho ou resolveu soltá-lo? Vamos continuar. O leão sorriu do ratinho. Por que ele fez isso? A história conta que o ratinho subiu nas costas do leão e quando esse leão percebeu, abriu sua enorme boca, como eu falei agora há pouco, né, para devorar esse ratinho. Mas o ratinho suplicou para que ele não fosse devorado pelo leão, não é? Por quê? Porque ele disse que, quem sabe, um dia ele pudesse ajudá-lo. E aí o leão achou muita graça disso, não foi? Como? Por que ele achou graça? Ele imaginou, como que um ratinho desse tamanho, tão minúsculo, conseguirá me ajudar um dia? Eu, sendo o rei dos animais, não é? Enorme, forte, não é isso? Então, justamente por isso, ele sorriu do ratinho. Porque ele nunca imaginaria que o ratinho um dia pudesse vir a ajudá-lo, tá certo? O que os caçadores usaram para prender o leão? A história, esse texto ele não conta onde a história se passou, mas de acordo com algumas informações, nós temos caçadores, né? Nós temos um leão, nós podemos imaginar que essa história pode ter se passado em uma floresta, não é? Em uma mata, não é isso? E lá nesse local, como os caçadores estavam passando e resolveram capturar o leão, o que eles usaram para capturar esse leão? Será que foi uma jaula? Né? Ou será que foi uma rede? Uma jaula não foi, porque ali não se trata de um zoológico, não é? Então, eles usaram o quê? Uma rede para capturar esse leão, tá certo? Quem soltou o leão da rede? E aí, pessoal, vocês conseguem lembrar ou conseguiram identificar através da leitura do texto quem soltou o leão da rede? Será que ele se soltou sozinho? Ou ele precisou da ajuda de alguém para fazer isso? Quem que foi ajudá-lo? Justamente o ratinho, aquele que lá no início da história ele estava sorrindo, não é? Que estava sorrindo dele, achando que nunca ele poderia ajudá-lo. Então, quem foi ajudar o leão a se livrar daquelas cordas, aquelas amarras, foi justamente o ratinho. E como que ele fez isso, pessoal? Como que o ratinho fez isso? Roendo as cordas, não é verdade? Porque o rato, ele é um roedor, não é? Ele é um animal, ele é um roedor. Então ele usou aqueles dentes dele grandes, né, para roer as cordas e conseguir libertar o leão. Vamos observar o que foi dito na moral do texto. Na hora da dificuldade é que se conhece um amigo. Essa fábula, ela tem outras morais também, tem outras formas de se colocar a moral dela. Mas esse aqui que nós usamos,
A moral é essa: na hora da dificuldade é que se conhece um amigo. Então, o que aconteceu? O ratinho, de início, estava passeando por cima das costas do leão. Esse leão o viu, né, e o capturou, iria devorá-lo. E o ratinho então suplicou a ele que não o devorasse, que deixasse ir, que o soltasse, que quem sabe um dia ele poderia ajudá-lo. E o leão, se achando todo poderoso, fortão, né, o rei da selva, o rei dos animais, achou muita graça disso. Então ele nunca imaginou que justamente o ratinho, aquele animalzinho tão minúsculo, tão pequenininho, poderia ajudá-lo. E é justamente isso que fala a moral da história. Na hora da dificuldade é que se conhece um amigo. Porque, na verdade, quem foi amigo do leão nessa hora? Foi o ratinho. Foi ele que justamente na hora da dificuldade, na hora que o leão estava passando por apuros, não é verdade? Apareceu para libertar, certo? E dali surgiu uma grande amizade entre eles, tá certo? Então, o que nós podemos observar? Que o texto, a fábula que acabamos de ler, ela é toda formada por palavras, não é isso, pessoal? E nós já sabemos que as palavras, para serem escritas, elas precisam de vogais, né? As vogais e as consoantes. E quais são as vogais? Vamos rever porque eu tenho certeza que vocês já conhecem tanto as vogais quanto as consoantes. Mas é importante que a gente possa revê-las, né? Para saber identificar o que é vogal e o que é consoante. Então, vamos lá? Vamos identificar primeiro as vogais, que são as letras que estão na cor vermelha. Vamos lá? A, E, I, O, U. Então, essas são as vogais. E não esqueçam, pessoal, de que não se forma palavra sem vogal. Todas elas necessitam das vogais para serem formadas. Então, se não tem vogal, não tem palavras. Não se pode formar uma palavra só com consoante. E quais são as consoantes? Vamos lá? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Então, as vogais e as consoantes formam o nosso alfabeto, certo? Mas olha só, não basta só nós sabermos dizer o nome dessas letras todas. Não basta. A gente precisa saber justamente o que eu falei ainda há pouco. O que é vogal e o que é consoante. Até porque nas próximas aulas vocês vão precisar saber identificar o que é vogal e o que é consoante para continuar entendendo o que é encontro vocálico, o que é um encontro consonantal. Porque se você não souber diferenciar o que é vogal de consoante, aí você, na hora dessas aulas, você vai se complicar, tá bom? Então, por isso que é importante identificarmos o que é vogal e o que é consoante, tá certo? Agora, a tia trouxe para vocês aqui uma atividade também muito simples, que vocês também podem estar fazendo em casa, colocando no caderno, treinando, para saber identificar o que é vogal e o que é consoante, tá certo? Então, nós pegamos aqui algumas palavras do texto que nós lemos. Qual foi o texto? O leão e o rato. Como vocês sabem, aquele texto ele é recheado de palavras, não é? Então, eu peguei algumas palavras desse texto mesmo e coloquei aqui, olha. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar aqui o que é vogal nessas palavras e o que é consoante.
tá certo? Então vamos lá. A primeira palavra que eu tenho é leão. Leão, que começa com a letra L, com o som L, tá certo? Então, a palavra leão, nós temos vogais e temos consoantes. Quais são as vogais? Vamos lá. E, A e O. Essas são as vogais. Aí eu escrevo aqui do lado, ó. E, A, O. Se eu tirei as vogais, o que sobrou para mim? A consoante L. Então eu coloco o L para cá. Então, a próxima palavra é ratinho. Ratinho começa com a letra R. A letra R representa o som R. Não é verdade, pessoal? Então, vamos lá. Quais são as vogais da palavra ratinho? Então, nós temos a vogal A, I, O. Muito bem, vamos colocar aqui. Se eu tirei as vogais, o que fica para mim são as consoantes. Então, vamos repetir o nome dessas letras, dessas consoantes. R, T, N e H. Então, eu pego essas letras e coloco do lado. Muito bem. Próxima palavra, árvores, né? Árvores começa com a letra A e com o som A. Esse é bem fácil, né? Então, vamos lá. Quantas vogais eu tenho na palavra árvore? Nós temos A, O, E. Muito bem. E as consoantes, vamos lá? R, V, R, S. Certo. Próxima palavra, cordas. A palavra cordas começa com a letra C. E nesse caso aqui, a letra C, ela vai ter o som K, tá bom? Então, quais são as vogais da palavra corda? O, A. E as demais são consoantes. Vamos lá? C, R, D, S. Próxima palavra, bichinho. A palavra bichinho começa com a letra B. E a letra B representa o som B. Tá certo? Vamos identificar quais são as vogais da palavra bichinho. Vamos lá? I, O. São 3 vogais, né? E as demais são as consoantes. Então, vamos lá dizer o nome? B, C, H, N, H. B, C, H, N, H. Próxima palavra, animais, que começa com a letra A e também tem o som A. Quais são as vogais? A, I, Muito fácil. E as demais são as consoantes. Vamos lá dizer o nome. N, M, S. Próxima, caçadores, que também começa com a letra C, igual a palavra cordas, né? Qual é o som do C na palavra caçadores? A letra C, ela também tem o som K, certo? Quais são as vogais que nós temos na palavra
caçadores. Vamos lá? O, E. O, E. E as consoantes quais são? C, D, R, S. Muito bem. Próxima palavra, pata, que também é uma palavra que tem lá no texto, né, gente? Pata. Essa palavra pata aqui, ela está se referindo a quê? Será que é a pata animal? O feminino de pato? Não, não é, pessoal. Pata aqui está se referindo a parte do leão, né? A parte que ele consegue pegar o ratinho, não é isso? É a pata, a presa dele aqui também, ó. Porque no caso o leão, ele também tem a presa aqui, ó, na boca, né? Os dentes enormes dele aqui é a presa dele, certo? E aqui a pata ela não está se referindo ao feminino de pato, e sim a parte do corpo em que o leão consegue pegar, não é? Assim como o cachorro tem, assim como o gato tem, não é? E outros animais que a gente conhece, tá certo? Então, quais são as vogais da palavra pata? A. E as demais nós chamamos de consoantes. E quais são elas? P, T. Muito bem. E então, pessoal, conseguiram entender, compreender um pouco o que é vogal e o que é consoante? Para que vocês consigam consolidar e entender melhor o que é vogal e o que é consoante, vocês precisam ficar treinando essas atividades, não é? Muito bem. Então, essas vogais e essas consoantes, como eu acabei de falar, elas formam o nosso alfabeto, como nós já sabemos, e esse alfabeto, ele está em ordem. Assim como os números têm uma ordem, uma sequência, não é? A mesma coisa acontece com as letras do alfabeto. Elas têm uma ordem, que nós chamamos de ordem alfabética. E para que serve mesmo essa ordem alfabética? Por que é necessário eu aprender essas letras todas na ordem, né? Justamente porque a ordem alfabética ela também é usada no nosso dia a dia. Tem muitas coisas no nosso dia a dia em que nós usamos a ordem alfabética. Como, por exemplo, no próprio celular da mamãe, né, do papai. Tem o quê? Tem a lista de contatos, dos números de telefone, né, os números de celular. Então, esses nomes lá, eles são colocados em ordem alfabética, na ordem que está aqui, ó, certo? Outra situação em que nós usamos a ordem alfabética, lá na sala de aula, quando vocês estão lá com o professor ele faz uma lista, chamada de lista nominal, com os nomes de vocês, todos lá. E nessa lista, esses nomes estão em ordem alfabética, tá certo? Então, a ordem alfabética ela é muito usada no nosso dia a dia. No próprio dicionário, né? No próprio dicionário, as palavras elas estão escritas em ordem alfabética. Agora, é importante vocês saberem que para colocar as palavras em ordem alfabética, nós seguimos uma regra, tá? A primeira regra é saber a ordem das letras do alfabeto, certo? E a segunda regra é justamente perceber quando nós temos palavras que são escritas com a mesma letra, né? Perceber qual a letra que vem depois, não é isso? Qual a letra vem depois, para que a gente possa colocar essa palavra na ordem. Nós vamos ver isso com mais atenção aqui, nessas palavras, nas mesmas palavras que nós usamos nessa atividade anterior, tá certo? Elas estão aqui todas fora de ordem, tá certo? Porque essa começa com L, a outra com R, com A, com C, com B, com A, com C de novo e com P.
Então elas não estão na ordem alfabética, porque a ordem alfabética é esta aqui, tá? Primeira coisa, como eu falei anteriormente, observar qual é a primeira letra do alfabeto. Qual é? A, não é? Será que nós temos aqui alguma palavra que começa com A? Será que nós temos? Vamos lá. Observem que as letras, as palavras estão todas, a primeira letra está marcada de vermelho, tá bom? Justamente para facilitar, tá? Então nós temos aqui árvores e nós temos animais. As duas palavras começam com a mesma letra, certo? Então, como que eu vou descobrir qual delas duas vem na ordem? Aí eu vou observar a segunda letra de cada palavra. Na palavra árvore eu tenho um R e na palavra animais eu tenho um N. E aí, qual das duas letras vem primeiro na ordem alfabética? O R ou o N? Aí, se eu não sei, eu vou lá no meu alfabeto e vou observar. Onde é que está o N? Olha, o N está aqui. E onde é que está o R? Então, quem vem primeiro na ordem alfabética é a letra N, não é verdade? E depois é que vem o R. Então, isso quer dizer que primeiro eu vou escrever animais para depois escrever árvores, certo? Então, vamos organizar aqui. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Depois do A, qual é a letra que vem? É a letra B. Mas será que nós temos alguma palavra que começa com B? Temos sim, a palavra bichinho. Só ela que tem aqui, não é? Então, vamos colocar a palavra bichinho logo aqui, embaixo de árvore. Depois da letra B, nós temos a letra C. Vamos observar se nós temos alguma palavra que começa com C. Temos duas, cordas e caçadores. As duas começam com a mesma letra. Então, o que eu vou observar? A segunda letra de cada palavra. Cordas tem o O depois do C e caçadores tem o A depois do C. Qual das duas letras vem primeiro? A, O ou A? Vamos olhar no nosso alfabeto, tá bom? Então, quem vem primeiro? É o A ou é o O? É a letra A, não é verdade? Então, vamos escrever a palavra caçadores. Vamos colocar aqui. E só depois vamos colocar cordas. Lembrando que estamos colocando as palavras em ordem alfabética. Depois da letra C, nós temos a letra D. Será que nós temos alguma palavra com D? Não, né? Depois do D, a letra E. Temos? Também não. Depois do E, F. Será que nós temos, gente, alguma palavra com F? Não temos. Depois, G. Olha, também não. Continuamos observando a ordem alfabética. H. Olha, também não temos. I. Também não. J. Não. K. L. Temos com L? Sim. Então, nós temos uma palavra com L. Que palavra é essa? Leão. Então, vamos colocar leão aqui embaixo. Cordas. Depois do L, M. Só temos duas palavras agora, né, pessoal? Depois, N. Também não começam. O. Também não. P. E então, temos alguma palavra que começa com P? Sim, está aqui, ó. A palavra pata. Muito bem. Pata começa com P. Então, vamos colocar. Com
Como nós só temos agora uma palavra, a palavra ratinho, já dá para perceber que ela será a última palavra da nossa lista. Porque não tem mais, não é? Não tem mais nenhuma palavra. Então, ratinho vai ficar por último. E agora, a nossa lista em ordem alfabética está completa. Como que ficou? Vamos ler? Animais, árvores, bichinho, caçadores, cordas, leão, pata e ratinho. Então, todas essas palavras foram colocadas em ordem alfabética. E mais uma vez, eu peço a vocês, treinem, estudem, tá bom? Os conteúdos que fomos transmitindo para vocês, para que vocês aprendam mais, tá bom? Beijinho e até a próxima. Tchau!